o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Em outros, lemos o livro de Apocalipse inteiro, lemos o livro de Efésios, de Hebreus, e agora estamos lendo o livro de Coríntios. O livro de Coríntios é um pouco maior, mas nos traz uma doutrina maravilhosa. Então, quero convidar você agora para participar. Enquanto eu falo, você pode escrever aí o que é que você está entendendo. Se você perdeu a primeira parte, então você pode voltar, né? Tem vídeos com a primeira parte. 1 Coríntios, capítulo 1, Joilson de Assis. 1 Coríntios, capítulo 2, Joilson de Assis. 3, Joilson de Assis. Então, agora é 1 Coríntios 4, 5 e 6. Tá bom? Vamos lá? Você está convidado cordialmente, especialmente, para comentar. Depois de Coríntios, pastor, vamos ler Eclesiastes? Bora. Se eu não me engano, eu já li, né? Vamos ver se eu já li? Eu vou dar uma olhada no canal. Mas vamos lá. Se não li, é um bom livro, né? Ok? 1 Coríntios 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Lembre-se que eu falei sobre a cidade de Coríntios, como era, como é que ela vivia, quem era ela, na primeira parte. Agora a gente já está em 1 Coríntios 4, tá? Então, que ele diz que os homens considerem a gente como ministro de Deus. Além disso, requer-nos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Ou seja, dispenseiro é aquele que toma conta da dispensa. Ninguém pode tomar conta da dispensa se não for fiel. Na casa, antigamente, era uma dispensa só para a casa toda. Geralmente era uma família de 30, 40 pessoas numa casa só. Então, o dispenseiro era o cara mais controlado. Senão, o cara comia tudo, né? O dispenseiro é aquele que diz, ó, tua porção é isso, tantas bananas para você, tantos isso. Existe um quarto chamado dispensa. E esse quarto existia o dispenseiro, que era um dos filhos da casa, que era o mais controlado, que controlava como se fosse uma bodega, né? Então, nós somos dispenseiros, temos que ser fiéis. Todavia, a mim, muito pouco se me é dado de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem tão pouco por mim mesmo julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então, quem julga você é Deus. Tá? Os homens querem julgar você, mas eles não pagam suas contas e nem fazem a sua feira. Então, quem deve julgar você é Deus. Tá? Portanto, nada julgueis antes do tempo. Então, você tem coisa que você não deve julgar, porque a gente não sabe o que aconteceu. O moído, às vezes, é apresentado por uma pessoa que tem interesse no moído. Então, cuidado com esses julgamentos. Mas lembre-se, com o juízo que julgardes, serei julgado vós. Até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração humano. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, não julgueis. Um dia, todo mundo vai se encontrar com Deus. Todo mundo, você e eu, mesmo que a gente seja a pior pessoa do mundo, a gente vai se encontrar com Deus. Então, viva a tua vida sem procurar medir os outros, porque aí você está se medindo a si mesmo. Eu, irmão, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, porque os coríntios diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei o que lá. Então, eles não andam por esse caminho. Siga a Bíblia. Porque quem te fez diferente? E quem tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que glorias? Como se não houvesse recebido. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinassos para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então vocês não precisam de nós. Para que ficar brigando? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou não sei de quem. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos expôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo para o mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Ou seja, o apóstolo Paulo se colocou como servo dos coríntios, e não como comandante-chefe, que o comandante-chefe é Deus. Ele se coloca como servo. Pastor é um servo.
O pastor tem que servir a vocês. Até que não é um rei. Eu sou um rei, obedeça-me! Não, mas eu sou um servo. Como Cristo não veio, né, se gloriar a si mesmo, mas para servir e lavar os pés, assim somos nós. Até que a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebendo bofetadas e não temos pousada certa. Então eles ficaram pelados, nus, levaram cacete e não tem nem onde dormir. E nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Ele mostra aí o sofrimento dos apóstolos, tá? É diferente dos pastores de hoje. Os caras sofriam de verdade, velho. Somos blasfemados, rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de tudo. Então, ele se achou um lixo, uma escória. Tudo isso por amor ao evangelho. Tanto o apóstolo Paulo como o Apolo, né? Então, eles levaram bofetadas, ficaram pelados, presos, perseguidos. E ele chega a dizer, nos sentimos um lixo nesse mundo. Somos como escória, lixo jogado. Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas a demonstrar-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aiós em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, ele mesmo diz, eu, em Cristo Jesus, vos gerei. Eu sou um pai espiritual e sofri muito para criar vocês. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. A demonstrar é uma palavra antiga que quer dizer aconselho-te. Portanto, que sejais meus imitadores. Aí o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, né? Olha, eu apanhei, não tenho onde dormir, passei tanta fome, né? Porque eu sou o vosso pai. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado. Timóteo é o filho de Paulo. É filho amado na fé. Mas será que poderia ser um filho também na carne? Será? Fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Então, Timóteo, ele foi instruído para instruir os coríntios. Como por toda parte ensinam em cada igreja. Então, Paulo vivia viajando, era um evangelista, pregando em todas as igrejas. Mas alguns andam ensoberbecidamente, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Então, alguns acham, estão andando em soberbos, né? Como, Paulo não quer vir aqui, é porque nunca ninguém é suficiente, né? Nunca ninguém é suficiente. Por mais que você faça, se você fizer 99 e não fizer 100, você não presta. Paulo falou tudo isso e diz, vocês estão achando que eu sou soberbo, que eu não quero ir aí. Eu ando pelas igrejas direto, né? Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Ele fala, se o Senhor quiser. Então conhecereis a palavra dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, né? Então, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis, ireis ter convosco, com vara ou com amor, em espírito de mansidão. Vocês querem que eu vou aí, ou com vara ou com espírito de mansidão? Eita! Vocês querem que eu vá aí meter vara em vocês, corrigir vocês, ou com espírito de mansidão? Ele faz a pergunta, né? Agora vamos para 5. 1 Coríntios 5. Abra sua Bíblia, me acompanhe, tá? E vai escrevendo aí o que vocês acham. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que possua sua mulher a do seu pai. Então aqui ele trata de um caso que houve lá na igreja de Coríntio, o cara que dormia com a mulher do pai, né? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste, porque não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então Paulo, ele começa a mostrar o erro desse rapaz que dormia com a mãe
né? Ou seja, com a mulher do seu pai. Poderia ser a mãe, não. Poderia ser que a mulher, às vezes, podia ser de outro casamento, né? Eu, na verdade, ainda ausento no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente aí, que o tal ato e quem praticou, em nome de Jesus Cristo, junto com vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para destruir a carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa parte aqui é uma parte muito polêmica, né? Porque Paulo entregou a Satanás a pessoa, para que a pessoa sofresse com Satanás, mas para que o espírito fosse salvo, né? E isso, Paulo estava no meio de uma fuxicada danada. Então Paulo amaldiçoou esse rapaz que dormia com a madrasta, né? E ele amaldiçoou pesado, né? Há quem diga que talvez fosse um erro de Paulo, já que Paulo foi acusado de ter matado cristãos. Então, ele lançar essa maldição sobre esse rapaz tão forte assim, poderia estar debaixo de forte influência de fuxico, de fofoca, porque o que havia em Coríntios era o que havia na igreja de hoje, fuxicos e fofocas, né? E esse rapaz poderia ser um inimigo dele. Então ninguém sabe qual foi o moído aí, né, dessa parte. Até que no começo da igreja, quando Paulo pertencia à igreja, o homem também casava com várias mulheres. Então poderia ser que um dos filhos do cara pegou uma das mulheres do cara. Então Paulo sentenciou o cara, entregou o cara para Satanás, para que ele morresse e o espírito fosse salvo. Essa parte é uma parte muito polêmica e tem gente que adora essa parte porque ele se acha que tem autoridade de fazer o que Paulo falou. Agora, o que fez Paulo amaldiçoar esse rapaz é ter que ver isso aí. Qual foi a fuxicada, qual foi o treco-treco que houve, né, para que Paulo lançasse tão grande maldição sobre um rapaz que fez esse problema, né? Aí ele diz, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia seguinte. Então você diga aí no comentário o que você acha. Uns acham que foi exagero de Paulo, foi um erro dele, porque também Paulo errou muito, né? O homem é falho, eu acho que foi na carne, o Paulo da carne, é Marcela Rupert. Poderia ser uma das esposas do pai, sendo que em nossa época podia ter outras esposas. Sim, Dalva Rosa. Pastor, explica aí, entregue a Satanás. Ou seja, Paulo amaldiçoou o cara. Tá? E o cara deve ter se ferrado, né? Deve ter se ferrado. Mas parece que a igreja de Coríntios havia muita fornicação, né? Era um lugar que se dava muito valor ao sexo e muito, né? Na época também, tá? Agora, pelo fato dele amaldiçoar, né, esse rapaz desse jeito, como ele é apóstolo, ele pode, né? Mas aí, se alguém quer fazer o mesmo, né? Acha que tem a mesma autoridade, né? Pode ser exagero, ou era a própria mãe. A própria mãe dele? Não sei, né? Paulo foi ruim, mas se converteu. Foi. Paulo foi ruim, mas se converteu. Então, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levantar toda a massa? Há também, assim, que esse rapaz, ele participava de grupos sexuais, surubas, né? E a igreja estava envolvida nesse negócio aí, né? Bem, o comportamento de Paulo aqui é discutido por teólogos há muitos e muitos anos. Uns acham que é para ser assim mesmo. Outros acham que ele exagerou. Outros acham que lá na frente ele recebeu o espinho na carne por causa disso. Ou seja, ele não julgou o rapaz, ele não chamou o rapaz, ele não viu o que era, né? Mas está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, foi o que aconteceu, tá? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que jamais sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, por Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com ázimos,
da caridade e da verdade. Então, ele fala sobre o pecado, né? Que temos que nos converter e nos alimpar. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Então, ele trata que aquele rapaz era um devasso. Ou com os avarentos, ou com roubadores, ou com idólatras, porque estes então, vos seria necessário sair do mundo. Então, não dá para viver longe dos idólatras, dos roubadores, dos avarentos, dos devassos, porque se a gente dissesse, não lide com esse tipo de gente, a gente tem que sair do mundo, porque o mundo é cheio. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou com tal, nem ainda com mais. Então ele diz, você não pode viver sem esse tipo de gente, porque o mundo está cheio. Porém, não viva com eles, não se assente com ele. Porque tenho eu em julgar também os que estão fora. Não julgueis vós os que estão dentro. Então, como é que iremos julgar quem está fora da igreja, se dentro tem esses problemas? Mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, vós de dentro esse iníquo. Então, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai de dentro de vós esse iníquo. Então, aí foi um babado que houve lá na igreja de Coríntios, né? Um babado forte, viu? Então, você pode dizer aí o que você acha, né? A questão ele mesmo diz que ele era o principal dos pecadores, que perseguiu a Cristo e tudo mais. E uns teólogos acham que ele foi exagerado. Outros acham que era para ser assim mesmo, né? Aí outros acham, é a base que eu tenho para amaldiçoar todo mundo. Outros acham também que essa maldição que ele jogou sobre o rapaz, lá na frente cai sobre ele com um espinho na carne. O senhor acha que os apóstolos iam achar que a humildade hoje está pior, ou a época deles, pastor? Eu não sei, né? Cada época tem sua época, né? Ele estava falando com homens que tinham casado com 5, 6 mulheres. Aqui a igreja tinha mais ou menos 60 anos. Cristo já fazia uns 30 anos que tinha morrido. Então foi logo no comecinho da igreja, né? Então aquele povo ainda casava com 5, 6, 8, 10 mulheres, né? E os filhos de Davi também fizeram isso, né? Bem, isso é uma questão interminável, mas está na Bíblia, a gente tem que ler e analisar, tá? Aí você tira a sua conclusão. Eu acho que ele pegou esse rapaz como exemplo para os outros. Ludes Uzi. Ele sentenciou esse rapaz como exemplo, mas eu acho que o cara se lascou, viu? Pegou esse rapaz como exemplo para não cometer os mesmos erros. Agora, 1 Coríntios 6, vamos lá? 1 Coríntios 6. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio com outro, e a juízo perante o injusto, e não perante os santos. Então, ele começa a corrigir a igreja de Coríntios, que eles gostavam muito de justiça. E a justiça da época de Coríntios era romana. Então, os crentes ficavam botando os outros crentes na justiça. Será que isso acontece, meu Deus? Tem até pastor que prega 3 meses numa igreja e depois processa a igreja e arrasta 300 mil reais. Tu tá por fora dos dias de hoje. Parece que a gente está voltando ao passado, né? Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante o injusto, e não perante os santos. Não sabeis vós, santos, que hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Então, ele está dizendo, vocês não podem combinar, não podem julgar entre vocês, não? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas que pertencem à nossa vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Então, ele está falando que os crentes iam tudo para a justiça, bastava um olhar para o outro, aí ia para a justiça, né? E ele disse, vocês não sabem resolver suas coisas, não?
Para a vossa vergonha, eu digo isso. Aí chega a parte da doutrina, né? Ele vai doutrinando a igreja. Para a vossa vergonha, eu digo isso. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar os seus irmãos. Ou seja, não há ninguém aí que possa resolver esse moído, mas os irmãos vão a juízo contra outro irmão. Isso perante os infiéis romanos. Entendeu? Agora, aí é o pastor brigando com o outro na justiça. Então, dois que dizem ser de Deus, brigando na frente dos infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Já é uma falta muito grande. Tende demanda contra outra pessoa, por que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano. Então, qualquer dano hoje é o suficiente para uma pessoa botar outra na justiça. No Brasil, principalmente o Brasil, que é o país dos advogados, né? O Brasil é o país que mais tem advogado no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí, é um lascando o outro na justiça por qualquer besteira. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isso aos vossos irmãos. Não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Então não adianta ser crente e fazer injustiça. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está doutrinando a igreja, para a igreja se corrigir, que essas coisas não são de Deus. E o que alguns têm sido, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido lavados, haveis sido justificado, mas haveis sido justificado em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são ilícitas, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não deixo me levar por nenhuma delas ou dominar por alguma delas. Então tem coisas que não são proibidas, mas não são para você nem para mim. Entendeu como é a coisa? A igreja imitando o mundo, nada de novo, pastor. É verdade. Eu acho que você tem que ter um sacerdócio abençoado. Sim. Deixa eu ver mais. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou a Cristo, nos ressuscitará nos últimos dias. Então, em Coríntios, era um lugar onde se havia muita bebida, muita fornicação, muita safadezinha, né? Era um lugar bem expandido mesmo, né? Então os cristãos deviam se livrar daquela putaria que havia em Coríntios, que era muito grande, tá? Porque cidades portuárias tem muito isso, tá? Naquela época, as cidades portuárias eram conhecidíssimas, porque os caras vinham com dinheiro e vinham seco, precisando tomar banho, entendeu? Querendo mulher. E as mulheres serviam os caras vinham com dinheiro, vinham grandes vendedores, e havia um moído danado sexual, bebida, cachaça, rapariga, essas coisas, né? Então, Paulo corrige a igreja de Coríntio, que é uma cidade praeira, e que recebia mercadores, senhores mercadores do mundo inteiro, né? Então, Paulo foi corrigindo as coisas. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tornarei, pois, membro de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo que não. Então, é o que eu estou falando. Você tem que estudar a história da cidade. A história da cidade era uma cidade portuária, onde muita gente vivia de prostituição. Em Coríntios também tinha muitos homens que eram casados com 5, 6 mulheres e usavam essas mulheres para ganhar dinheiro. Tá entendendo? Eu tenho 5 mulheres, tu tá vindo de viagem, pega um aí, me dê aí R$1.000, pode ficar à vontade. Eles vendiam as mulheres, né? Isso é a história de Corinto que você vai encontrar no começo, que eu falei aqui do livro,
né? Então tinha gente que vivia disso. Olha a mulher, olha a mulher, olha a minha mulher. Aí vendia a mulher, vendia a sogra. A sogra era mais fácil, né? Aí vendia a sogra, vendia a tia, saía vendendo. E os caras vinham no navio, vinha doido por mulher, cachaça, bebida. Pronto, era o que eles tinham lá. Aí a coisa pegava fogo, né? Deixa eu ver mais. Não, a igreja se contaminava como o povo do mundano. Era. A igreja estava sendo igreja que foi ele que fundou, né, a igreja de Corinto, mas a igreja tinha os movimentos dela, né? E estava mais ou menos entre essas duas áreas. Então, ele fala, então tornarei o meu corpo, o corpo de uma meretriz, porque lá a raparigagem era muito forte. Bem, naquela época tinha mulheres que tinham que ser, porque o marido obrigava, né? E outras tinham que ser, senão não comia. Hoje também, né? Muitas meretrizes, muitas mulheres que fazem vida, fazem porque são obrigadas, né? Porque não tem o que comer. Isso é mulher na Europa, na França, tu tá por fora. Tem mulheres que se dão muito bem lá fora, mas tem outras, coitada, que só a graça de Deus, né? Eu não sei, ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois um só carne. Então ele falando que nessa união da alma, né? Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir, pois, da fornicação. Fornicação é sexo sem compromisso, tá? É o cara dar para todo mundo e comer todo mundo sem compromisso. Então, fornicação não é um casal que está há 20 anos junto. Fornicação é a coisa sem concom, né? Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ele falando que a fornicação atinge diretamente o corpo, né? Aí tem a questão das doenças. Geralmente, esse povo que morava em cidade praeira, eles eram muito usados e morriam muito cedo de doenças, né? Veja aí, o Riacho das Quengas, Joilson de Assis, é um filme no nosso canal, tá? Um filme novela. Ou não sabeis vós, o corpo é do templo do Espírito Santo, que habitais em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo. Você não é de você, você é de Deus. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Então, o corpo pertence a Deus e o espírito pertence a Deus. Vamos ler o 7? Bora? Tá tão gostosa a leitura? Quem é que vai ler comigo? Vamos ler apenas o 7 agora. Aí amanhã, que é segunda-feira, iremos ler o 8, o 9 e o 10. Tá? Quem é que vai ler comigo aqui? Se um casal vive junto, não é casado, vive em fornicação, não. Veja aí, fornicação, Joilson de Assis. Fornicação é sexo sem compromisso. Um casal junto há muito tempo, eles têm compromisso um com o outro, né? É só questão de documentação e legalidade, que na época não tinha. Não tinha documentação, não tinha cartório, né? A fornicação tá entendendo? Para todo mundo e assim por diante. É a tradução, né? Fornicação hoje é ficar. Seria o cara ficando, tá entendendo? Aí fica com Maria, Toninha, Severina, tal, e Severina com Tonhão, Chicão, e vai-se embora. Seria fornicação, né? Ora, vamos lá, 1 Coríntios 7. Pode colocar as suas perguntas, pode dizer o que você acha. Estamos aqui estudando a Bíblia. Não tem nada escrito a não ser a Bíblia aqui, tá? Eu estou com o meu celular aberto na Bíblia, ó. Tá vendo aqui, ó? O celular está aberto na Bíblia e não tem mais nenhuma folha aqui. A gente está lendo e explicando o sentido, né, perante o que está escrito, tá bom? E vocês nos ajudem aí, ok? Eu estarei aqui, pastor. Pode ler. Tem igrejas que condenam e diz que vivem em pecado, porque não é casado, né? Bem, tem igreja para tudo, né? Mas aí a fornicação, perante a história da Bíblia, é o ficar. É o dar para todo mundo e pegar para todo mundo. Seria mais ou menos isso mesmo. Mas um casal que está junto não está fornicando, porque é um compromisso. Ele faz a feira, ela dorme junto, não é escondido, não é no motel calango. Tem aí um texto que nos explica isso aí. Você coloca casal que vive junto e está em fornicação, Joilson de Assis. Aparece um vídeo falando só sobre isso, tá?
Tem igrejas que dizem, como eu falei, estou aqui, Valdinéia da Silva Xavier. Valdinéia! Rapaz, você fala seu nome com tanta energia que a gente acaba amando seu nome. Eu estou aqui, Valdinéia Xavier da Silva. Ai, meu Deus, valeu, Valdinéia, valeu. Seu nome é abençoado. Ela gosta tanto do nome dela que a gente já passa mal o nome dela. Eu, Valdinéia Xavier da Silva, estou aqui. Obrigado, pastor, pelo esclarecimento. Obrigado você por participar. Minha mãe pensa assim, que uma pessoa junta está com vocação. Com vocação, acho que ela errou, em fornicação, né? Mas aquele negócio, né? Deus irá nos julgar. Agora, eu acredito, como ministro, que não é, tá? Não é, não. Não é um papel, mas um compromisso, né? Tem que ter papel? Tem. Mas, às vezes, o caba tem trauma, a mulher também tem trauma, tem N questões aí no meio. A gente bateu muito em cima disso, que a gente dirigiu em igreja em sítio, e antigamente a pessoa que casasse perdia a aposentadoria. Na minha igreja tinha umas 4 ou 5, que eram casadas de novo, juntas, mas não podiam casar no papel, se não via o INSS e cortava. E elas diziam, pastor, como é que eu vou fazer a feira? O rapaz quase não tem dinheiro. Aí eu ficava na minha, eu disse, calma, vamos fazer aqui uma oração, o casamento não é escondido, não é homem dos outros, é seu homem, então... tratava elas como comum, tá? Cantava no coral, recebia a Santa Ceia, mas isso vai de cada sacerdote, né? De cada igreja também, tá? Porque se a igreja que eu pertencia proibisse, eu ia ter que proibir também. Mas a igreja deixava livre, então eu deixava livre também. 1 Coríntios 7. Ora, quantas coisas que me escreveste, bem seria que o homem não tocasse em mulher. Então, alguém escreveu alguma coisa para Paulo. A fuxicada era geral em Coríntios. Paulo, ele foi falando o que ouviu, que alguém trouxe para ele. A gente tem que saber que isso é uma carta. É uma carta escrita em resposta a outra carta. Está entendendo? Então, como os crentes de Corinto eram fuxiqueiros, então fizeram muito podre para Paulo. Aí ele diz aqui, ora, e as coisas que me escrevesse, bom seria que o homem nem tocasse em mulher. Então ele fala, bom que o homem nem tocasse em mulher, viver sem mulher. Por causa do bullying. Mas por causa da fornicação, isso há 2000 anos atrás, velho. Mas por causa da fornicação, ou seja, do sexo, cada mulher tem o seu próprio homem, e cada homem tem a sua própria mulher. Não dá para viver carente num mundo desse. Ou escorrega ali, ou escorrega acolá. É melhor ter um parceiro. É melhor ter uma pessoa. Está entendendo? Porque a coisa está muito forte. Não dá para você ficar na igreja fervendo. Está entendendo? Fervendo, querendo um homem sem poder ter, querendo uma mulher sem poder ter. É melhor haver uma união do que você ficar acaba escorregando, velho, porque você é uma pessoa humana. Ou você é humana. Você é divina ou divino. Acaba escorregando. Um dia escorrega. Que a pessoa estava... entendeu? Bom seria que o homem nem tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, ou seja, da raparigagem, cada homem tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, ou seja, dê a César o que é de César. O marido dê para a mulher a honra que é devida. E a mulher também. Então você tem que fazer o seu papel de macho e ela fazer o papel de fêmea. O marido pague à mulher a sua benevolência e a mesma sorte a mulher ao marido. Então, você casa, você tem que servir o seu marido em todas as áreas, sexualmente e tudo. E o marido também, a mulher. Então, pagar a benevolência é pagar o que tem de direito. Você dá o que tem de direito. Sono, depois ainda conheci, centenas de pessoas conheceu, tal, peraí, eu não... Deixa eu ver mais, Joseli e tal. Se você tiver alguma coisa, fale agora que eu respondo, né? As igrejas poderiam ajudar na feira, no casamento, seria muito bom. Mas não pode, a maioria das igrejas precisa de ajuda. Pronto, como é que numa igreja de um sítio eu ia sustentar 3, 4 mulheres separadas? Não tinha condição. Não tinha condição. Então, na época, hoje não, né? Na época, a mulher que casasse, o INSS era cortado. Então, as pobres coitadas nos sítios, não, pastor, esse aqui é meu marido, novo marido,
principalmente viúvas, né? Novo marido, eu preciso de um homem para criar meus filhos, tal, mas eu não posso cortar o INSS. Então a gente fazia uma cerimônia na igreja, apresentava para todo mundo e orava, né? Mas se o pastorzão dissesse que era pecado, então o pastorzão devia sustentar, né? Que é muito fácil dizer, separe, vá viver sozinha, né? E fique lá, né? A mulher não pode sobre o seu próprio corpo. Você não tem autoridade sobre o seu corpo, mas tem um marido. Eita, que palavra maravilhosa! E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Então, o corpo do marido pertence à mulher, e a mulher pertence ao marido. Não vos priveis um dos outros. Então, cuidado, esse negócio de jejum de sexo, muitas irmãzinhas entram pelo cano. Eu vou vencer o Satanás, vou fazer jejum de sexo. Aí o cara pega uma vizinha. Então, a Bíblia, não vos priveis um do outro. É para sair fogo, mané. Então, não vos priveis. Tá aqui, ó. Tá na Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia, tá? Tá na Bíblia. Eu vou fazer jejum de sexo. Mas o vizinho faz. Entendeu? Então, assim, se o homem quer a comida, faça a comida, mulher. Mulher não é para fazer comida. Se a mulher quer comida, o homem também faz a comida. E se combina, tá? Se combina. Tá na Bíblia, isso é 2000 anos atrás, ó. Não vos priveis um dos outros, senão por consentimento mútuo, algum tempo. Então, se há uma viagem, um negócio, ou alguém está com uma doença, uma cândida, uma coceira, aí tudo bem, né? Algum tempo, para que vos apliqueis a jejum e a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela inconstância do vosso coração. Então, cara, eu vou pregar o evangelho, aí deixa a mulher em casa, aí vai viajar pelo mundo, acaba pegando as pessoas por aí por fora. Pega, e as pessoas concedem. Por quê? Porque ele está seco, ele está sem ninguém, ele não tem... Tá entendendo? Leva a mulher, velho. Aí não pode, depois fica em casa. Né? Porque esse negócio de... eu sou missionário, eu vou passar 2 anos numa tribo, as mulheres peladas, os homens pelados, e vou deixar minha mulher em casa. Bem, aí tem a mulher que vai ficar na precisão, e tem ele que vai ficar na precisão. E aí, às vezes, o Satanás vem e bota o moído no meio. Né? Mas se o marido não quer, pastor, aí é outra questão. Mas a Bíblia diz, não pode rejeitar. Se a mulher quer, o marido tem que querer também. Use todo artifício, vitamina, o que for necessário. Dê o que ela quer. E você, assim por diante. Né? Ela fala aqui, mulher quer o marido e o marido não quer. Aí tem que ver, né? Tem que ver o que está havendo. Mas a Bíblia diz, não vos provei, nem o homem, nem a mulher. Tá? Antigamente era a mulher, né? Dizia, estou cansada, todo dia é muito trabalho e tal. Mas hoje é os homens estão mais fracos que as mulheres, né? As mulheres estão as molestas. Então os homens tomam vitamina e vamos se virar, velho. Porque a Bíblia diz assim, dê a ela o que ela quer. Ela quer, pois dê. Ele quer, pois dê também. Está aqui na Bíblia. Ó. Não vos priveis um do outro. Agora, se há problema de saúde, alguma coisa, então... é uma questão a se resolver, com cuidado se resolve, né? Aí é outra que quer. Aí diz assim, digo, porém, isto como que permissão e não por mandamento. Então ele fala como se fosse uma permissão de Deus e não como mandamento. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem um dom de Deus próprio, uma maneira ou do outro. Tudo indica que Paulo não tinha mulher, porque Paulo era viúvo. Mas Paulo já teve mulher. Por quê? Porque ele participava do sinédrio. E ninguém poderia participar do sinédrio se fosse solteiro. Homens solteiros não participavam do sinédrio. E a Bíblia é bem clara que Paulo participava do sinédrio. Então Paulo, tudo indica que ele era viúvo. Era um viúvo. Né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu. Aí, tá vendo? Solteiro e viúvas. Tá? Aí ele já entrega o jogo. Ele diz, digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Seria bom que ficasse como eu, porque ele ficava viajando para lá e para cá, né? Mas se não pode se conter, lá na frente ele mostra uma grande briga com ele mesmo. Quando ele diz, miserável homem que sou, que aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo, e aquilo que não é para fazer, acaba fazendo. Ele começa a entrar em choque com ele mesmo.
O que será que Paulo estava passando, que ele não queria fazer e acabava fazendo? Está entendendo? Está no texto sagrado. Nós estamos estudando a Bíblia, né? Paulo não tinha mulher para se dedicar à obra de Deus. Muito antigo, né? Mundo antigo, moído antigo. Então, vamos lá. Aí ele diz, mas se não pode conter, a Igreja Católica usou isso para os padres ficassem sem casar, né? Mas era um outro sentido, que antigamente os padres casavam. A Igreja Católica é muito poderosa. Se os padres casassem, talvez fosse mais poderosa ainda. Mas agora está entrando viúvos, né? E desquitados. E estão ficando ótimos, chamados padres leigos, né? Eu tenho muitos amigos que são padres leigos. Puxa, eu peguei no sono. Tava dormindo, Sulinha? Acorda, Sula. Paulo dava e não queria. Eita, lasqueira e tal. Um hino falando assim, bem que eu queria fazer, faço. Sim, tem um hino que diz o que ele não queria fazer, faço, mas aquilo tal. Tudo indica que essa parte que Paulo diz, o que eu não queria fazer, acabo fazendo, era alguma coisa nessa área aí, tá? Porque, bem, o cabo se segura, tudo bem. Mas quem for forte se segura para sempre, segura não, né? Mas eu não. Mas quem não? Ele diz assim: bom seria que as viúvas e os solteiros fossem como eu, não tivesse mulher. Mas, se você não pode se conter, tem muitos desejos, case-se, porque é melhor casar do que abrasar. Essa palavra abrasar no original significa arder em desejo. É melhor você casar do que ficar aí ardendo em desejo com o travesseiro, né? Então, é o conselho de Paulo há 2000 anos atrás. Todavia, os casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, está escrito aqui, você é pastor casado, você tem que viajar com sua mulher. Se for um evento assim de 1 dia, 2 dias, tudo bem. Mas tem pastor que é metido, aí vai, passa 3, 4 meses, é porque ele é santo, pastor, é santo, cruza o caminho dele. Então, ele vai estar no perigo, velho. Né? Vai estar no perigo. E as irmãs sabem que ele está no perigo. O pastor está aqui há 8 meses orando por nós, sim, sem a esposa, sem fazer nada. Então, ele mesmo diz, mas se você não pode conter, se case. É melhor você casar do que você arder em desejo. Né? A melhor coisa que eu já fiz foi casar. Amém. Todavia, os casados mando eu e não o Senhor. Estamos lendo a carta de Corinto. Então, as instruções de Paulo aos crentes de Corinto, que foi a igreja que ele fundou. Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, ele fala aí, não se divorcie, fique junto, não se aparte. Está entendendo? Porque também lá em Corinto havia muito isso. A mulher ia para a casa das primas, das tias, né, e passava muito tempo lá, os cabas chegando de navio e tal. Não se aparte, fique junto. Casou, fica junto. Casou é para viver. O cara quer viver solteiro, tudo bem, não é obrigado não. Né? Mas, ainda que eu sofria, é verdade. Mas quando pega fogo, mas o outro digo, mas a outros digo, que não eu e não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não deixe. Então está aí ele falando que você pode casar com a não crente. Né? Mulher é mulher e homem é homem. Isso é independente da religião, tá? Homem quer aquilo e mulher também quer aquilo. Independente da religião. E dá para viver bem um católico com um crente. Isso depende muito da personalidade da pessoa, porque tem crente que é tão carregado que é melhor casar com a católica. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então o relacionamento santifica. Aquela questão da energia também, né? A energia passa de um para outro. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, nesse caso, o irmão ou a irmã
não está sujeito à servidão, mas Deus chamou ele para a paz. Então essa parte aqui também é outra polêmica, que o Paulo disse, o cara não quer viver com você, então se aparte. Aí o crente disse, se aparta, mas não pode casar. Por que não? Vai ficar na perigo? Né? Porque de onde sabes, ó mulher? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Então se seu marido não é crente, viva com ele. Ah, pastor, ele bebe cachaça, ele fuma, não tem problema, viva com ele e pronto. Não dê frescura, vou separar do meu marido que ele não é crente, tal. Não, viva com ele e tente conviver, um bom convívio. Assim, você não sabe se vai salvar seu marido ou não. Agora, se ele disser, não quero, eu quero raparigar, eu quero o mundo, aí você, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Entendeu, menino? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, e o que ordeno a todas as igrejas. Então, cada um ande conforme o Senhor ordenou. É alguém chamado estando circuncidado? Aí tem os judeus que eram circuncidados, que é um cortezinho que há debaixo do pênis. Fique circuncidado. Se alguém foi chamado estando incircuncidado, não se circuncide, ou seja, você não vai precisar fazer o sinal dos judeus para ser cristão. Judeu é judeu, cristão é cristão. A circuncisão nada é, a circuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Ele está falando que a circuncisão ou a incircuncisão nada é, o importante é que você obedeça a Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. A gente pode até usar, você é católico, fique católico. Casou com um católico, viva com ele. Por que o seu marido tem que se converter? Você casou com um judeu, o judeu tem que ser crente? Não, fique judeu. Cada um fique na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode se livrar, aproveite a ocasião. Então, você era escravo, é servo, foi chamado sendo servo, mas surgiu uma oportunidade para você virar dono do seu nariz, vai, aproveita a ocasião. Olha aí. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado livre, servo de Cristo. Todos são servos de Cristo. Fosse comprado por um bom preço, mas vós façais servos dos homens. Vocês foram comprados para você servir aos outros. Estamos aqui para servir a Deus e servir uns aos outros. Que maravilha, né? Maravilha. Então nós não fomos chamados para ser servido, fomos chamados para servir aos outros. Mas cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, se você foi chamado judeu, fica judeu. Né? Ora, quantas virgens não tem o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer. Então, para as virgens, Deus não falou nada, ele deu o parecer. Né? Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então, a mulher que é virgem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Então, quem é virgem, fique virgem. Tá ouvindo? Eu acho que Guilherme vai ficar... Guilherme está me ouvindo agora. Porque Guilherme fica dizendo, eu sou extravício, essa coisa, né? Está ligado à mulher, não busque se separar. Está livre de mulher, não busque mulher. Bem, isso é uma carta que fala para aquela época, né? Se você acha assim, cumpra na sua vida. Né? Se você tem mulher, não se separe dela não, mas se você não tem, fique sozinho. Mas é porque ali tinha uma grande perseguição, meu amigo. Ali, o cara fugir com mulher e criança não era fácil não. Então nós temos que ver que a Bíblia tem que ser interpretada, tá? Veja aí, a Bíblia tem que ser interpretada, Joilson de Assis. É um buraco negro se você não interpretar a Bíblia. Se você for levar literal, você se lasca. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você gostou disso aí? Olha, você coloca assim, a Bíblia tem que ser interpretada. Joilson de Assis. Porque tem coisas na Bíblia, se você não interpretar, você se lasca. Porque é para aquela hora, para aquele momento. Aí o cara diz, não, a Bíblia é literal, tem que ser agora. Mas ele mesmo não cumpre. Ele mesmo não cumpre. Coloca o peso nas costas dos outros que não pode levar. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne e eu queria poupá-los. Então, essa é uma versão de Paulo.
Paulo estava notando uma perseguição muito grande, muita gente morrendo, e ele ficou, não, quem é virgem fique virgem, quem é solteiro fique solteiro, quem é casado fique casado. Isso é um parecer da carta de Paulo aos Coríntios. Isso não é um mandamento. Bem, para mim não é um mandamento. Eu acho que isso é uma observação dele para aquela época. Como eu acredito que a Bíblia tem que ser interpretada essa parte também. Mas se a pessoa diz, não, tem que ser assim, então tenta fazer seus filhos ficar assim, fica nada. Nem você fica, né? Isso, porém, vos digo, irmão, que o tempo se abrevia. Então, o tempo se abrevia. Mas olha que ele falou isso há 2000 anos atrás. O que resta é que também, que tem mulher, seja como se não tivesse. Então, ele está falando que aqueles que têm mulher, como se não tivesse. Tem que ser interpretado, né? E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não comprassem, ou não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se não abusassem dele. Porque a aparência desse mundo passa. Ok. Bem quisera que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida da coisa do mundo, em como há de agradar a mulher. Isso aí, em parte, tem isso, né? Mas se não houvesse um negocinho dentro da gente pedindo mulher ou pedindo homem, né? Mas aí a igreja usa isso aqui para o cara ficar solteiro. Vai servir a Deus solteiro, né? Há diferença entre mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas de Deus, né? Das coisas santas, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Ele está falando aí que era bom ficar casada, solteira, porque ia cuidar das coisas de Deus, tal. Bem, está na Bíblia? Está na Bíblia, está aí. Eu digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, para vos prender, para que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então ele prega uma união total a Deus. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, case-se. Então ele está falando aí sobre a idade, está chegando a idade, está passando da idade, da flor da idade. O que é a flor da idade, pastor? A flor da idade é a idade de casar, né? Então case-se. Ele conversando com os líderes da igreja de Coríntios. Todavia, o que está firme em seu coração, não tem necessidade, como com poder sobre a sua própria vida, se resolveu no coração guardar sua virgindade, faz bem. Então, você quer virgem, fique virgem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento também faz bem. Faz melhor. Paulo prega que a pessoa deveria ficar solteiro. Mas essa parte aí, lá na frente, ele sofre alguns problemas, porque ele não conseguia parar de fazer o que ele queria parar de fazer. Ele entra em contradição, num problema terrível. A mulher casada é ligada pelo marido todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então a mulher é ligada ao marido enquanto ele vive. Ele morreu, então ela está livre para casar com outro. Será, porém, a mais bem-aventurada que fique assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém. Amém. Palavras de Deus. O que é que você achou? Qual é o seu comentário? Às vezes o casamento livra, né? E ajuda, porque uma pessoa necessitada, ela é mais fraca, né? Ela é mais fraca. Ela pode cair em armadilhas, né? E a gente vai ver isso no texto. Como a gente está lendo parte dos textos, lá na frente você vai ver que ele chega a dar murro na cara dele, ele chega a esmurrar o corpo dele, e ele diz, ô miserável homem que sou, que aquilo que eu faço, aquilo que eu queria fazer, não faço, e aquilo que eu não queria, eu faço. Aí os teólogos desbruçam em cima disso, para saber o que Paulo fazia, o que não era para fazer. Qual era o tipo de pecado que ele fazia? Será que era uma mulher? Será que era sexo? O que era? Será que era fumar cigarro? Então, como nós estamos lendo a Bíblia e discutindo as coisas da Bíblia, para nós aprender, então fica esse parecer aí para você analisar, né?
Só nasceu para um homem só. Jusicleide Borges. Muito bom, pastor. Deus abençoe sua vida. Amém. O último versículo diz que é melhor, segundo o apóstolo, a mulher permaneça sem casar e depois de viúva. Pois bem, se aguentar, né? Pastor, e a masturbação? Aí é outro assunto, né? É outro assunto, que ele não fala nisso aqui, os textos da Bíblia não falam. Mas fala que arde em desejo. Então, quem se masturba é porque arde em desejo, né? Então, em vez de você ficar se masturbando, ardendo em desejo, case-se, né? Porque isso faz mal ao juízo. Tira os fosfatos. Tira os fosfatos da cabeça. Como é, Chiquinho? Tira os fosfatos. E os fosfatos saem, sai todinho os fosfatos. O Matuto dizia isso, né? Antigamente. Eu gosto muito do pessoal do sítio. Maravilhosos. Eles diziam que os fosfatos saem pela cabeça, se a pessoa ficar se masturbando. E hoje eu descobri o quê? Que a pessoa perde zinco, né? Por isso que a pessoa teve qualquer problema com aquele problema, não pode fazer sexo, porque perde zinco. O homem perde zinco demais. Então, os fosfatos que o Chiquinho do sítio diz, seria isso? Zinco, ferro, níquel, sai tudo. A Bíblia fala sobre a impureza, a masturbação é um ato de impureza. Aí é outro assunto, né? Eu estou falando que a Bíblia diz, se é de você se masturbar, case-se. Por que não casa? Deixa eu ver mais. Davi não matou Nabal. O que é Nabal? Davi, homem segundo o coração de Deus, não foi a vontade de Deus aí. A meditação tem feito, pastor Joilson. A meditação tem efeito, pastor Joilson? Tem. Vamos falar sobre meditação? Bora? Bora, mas só que amanhã, tá? Está lido aí a palavra de Deus. Espero alguns esclarecimentos. Se tiver alguma dúvida e eu souber interagir com vocês, melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Eu acho que esse texto diz tudo, né? Precisa você ser um teólogo para compreender, né? Aí a mulher diz, eu não tenho vontade. Tem. Não tenho, pastor, só passa a noite inteira acordada. É? Às vezes a vontade sexual, ela não é mostrada, ela é mostrada assim, com insônia, com depressão. Entendeu? Olha a hora do anjo, 17h53. Amém. Amém. Palavras do Senhor. A palavra tem que ser interpretada. No restante do livro, vamos para o 8, 9 e o 10, você vai ver a continuação da conversa de Paulo com os crentes de Coríntios. Tá bom? Alguns teólogos dizem que o espinho na carne, outros dizem que é espíritos, né? Mas sobre ele bater no corpo e se esmurrar, não era o espinho na carne. O espinho na carne é outra coisa. Ele diz, ô miserável homem que sou, o que faço, o que eu devia fazer, não faço. E aquilo que eu não queria, eu faço. O que ele não queria e fazia? Né? Então, teve uma tribulação que ele passou aí, muito grande. Ele chegava a dizer, quem me livrará do corpo desta maldição? Então, era alguma coisa ligada à maldição e ao corpo, à vida, né? Aí, Jusicleide fala, pastor, cadê? Jusicleide passou, cadê? Jusicleide está aqui. Pastor, ele se batia porque não parava de fazer. Eu entendi que era o que faz masturbação. Poderia ser, ninguém sabe. São tudo especulações, né? Sabe que ele passou uma tribulação na carne. Agora, o espinho é outra história, porque a gente emenda uma coisa com outra. O espinho na carne e Paulo se batendo e se achando que é miserável, que não consegue fazer o que devia fazer e acaba fazendo o que não devia. O que ele fazia que não devia? Né? Deixa eu ver aqui. Meu marido noivou e casou com outra. Vou seguir minha vida. Tenho fé em Deus que vou casar novamente e ter filhos. Eu tenho 39 anos, mas vou ser feliz em nome de Jesus. Eu digo amém, amém, amém. Se ele casou com outra, está com outra, você não é mais preso, não diz aqui o texto? Ele não quer viver mais com você. Você vai viver sofrendo? Você tem 39 anos, está na flor da idade. Tá? A idade da loba. Então procure um bom homem. Cuidado de não procurar um homem igual.
né? Veja se tem alguma maldição na sua vida. Se tiver, quebra a maldição através de um voto e vá ser feliz, por favor, porque a vida foi feita para ser vivida, né? Ok? Deixa eu ver, mas tem mais alguma pergunta sobre o texto, né? Então, que Deus vos abençoe. Essa é a segunda parte, né? Que nós lemos até o 8. E amanhã, se Deus quiser, lemos 9, 10 e 11. São 16 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Então, que Deus te abençoe e te ilumine. São quantos capítulos, meu Deus? São 16, né? Estamos no 8. Então, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Falta 8. Então, mais 2 dias é o suficiente para nós aprendermos. Muito obrigado, tá? Aprender a Bíblia é bom. São as letras sagradas. As cartas de Paulo aos Coríntios são cartas de Paulo aos Coríntios que nós temos como lei, como se fosse um tipo de legalidade que nós usamos. Mas é uma carta de uma pessoa falando para outra. Ali tem coisa que ele mesmo diz. Quem diz é eu, não é Deus. E tem hora que ele diz, não, quem diz agora é Deus, não é eu. Então tem coisas ali que é a opinião dele, da época dele, do dia dele. E tem outra que é coisa de Deus falando, mas também falando para aquela época. Tá bom? No decorrer do texto você vai ver como é maravilhoso o livro de Coríntios. É maravilhoso e você está aprendendo. Deixa aí o seu joinha e se inscreva no nosso canal, tá?